Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Tira Dúvidas e dessa vez em relação a profissões. Trouxemos aqui respostas sobre algumas perguntas que vocês fizeram nos nossos vídeos. Vou começar falando sobre contabilidade e respondendo umas questões que eu recebi. A primeira foi em relação a custos e períodos para cursar a matéria de fiscalidade aqui. Só recapitulando um pouco, no vídeo de contabilistas eu expliquei que para se inscrever na ordem dos contabilistas aqui é necessário que a pessoa faça uma prova e que no mínimo essa pessoa tenha pago a matéria de fiscalidade aqui em Portugal. Por quê? Porque é uma coisa lógica. Os tributos aqui são diferentes. Então, a pessoa para se inscrever nessa ordem dos contabilistas aqui, ela vai ter que mostrar competência e expertise nessa matéria aqui em Portugal. Em relação aos custos e ao período para pagar essa matéria, isso vai depender de faculdade para faculdade. Por quê? Há faculdades que simplesmente eles colocam fiscalidade 1, fiscalidade 2, fiscalidade 3 em semestres diferentes. Ou há faculdades que juntam no mesmo semestre fiscalidade 1, fiscalidade 2 e num próximo semestre teria uma fiscalidade 3. Então, o período vai depender muito de faculdade para faculdade. Em relação aos valores, também, por exemplo, as faculdades de Lisboa têm um valor, as faculdades do Porto já têm outra que podem ser um pouco mais barata ou caras. Então, eu não tenho como dar um valor exato em relação à matéria específica da fiscalidade, porque vai depender da faculdade para a qual você irá se inscrever para pagar essa matéria. A outra pergunta foi em relação a se consegue se fazer essa matéria à distância. Bom, também consegue e também vai ter que entrar em contato com a faculdade. Porém, lembrando que, como toda matéria de faculdade, você irá precisar prestar provas. Então, para você passar naquelas provas da faculdade e ter a competência, digamos assim, de que sim, que você está apto naquela matéria. Além da prova da ordem, ou seja, são coisas diferentes. Você vai prestar provas normal para uma faculdade que você for se inscrever nessa matéria, e fora essa prova que você vai fazer para a ordem dos contabilistas aqui, você também vai precisar fazer uma prova que vai englobar essa matéria, que você também aí vai demonstrar a sua competência para se inscrever na ordem dos contabilistas aqui. Então, você consegue sim, há faculdades, há cursos inclusive também que você consegue pagar à distância, e porém vai ter que verificar em relação a como fazer essas provas, o que é que eles pedem, se tem que fazer prova presencial. E aí é interessante ver em relação a esses quesitos. E agora uma pergunta sobre medicina. A faculdade conta como exercício da profissão ou eu de fato só posso me candidatar após 3 anos de formado? E quem emite esse atestado? Bom, essa é uma pergunta muito boa e muito importante. E a resposta é a seguinte: você só consegue ter uma atuação profissional enquanto profissional da medicina depois que você tem o seu CRM. Então, de fato, esse tempo de experiência, ele só vai contar a partir da sua formatura, e não diria só da formatura, diria a partir do seu CRM. Então, quem vai emitir essas declarações de atuação profissional, seja através de contrato, seja através de prestação de serviço, são as entidades para as quais você trabalhou, e depois o próprio CRM, o próprio conselho, vai emitir uma declaração de que você realizou esse tempo de exercício da profissão. Agora, uma pergunta sobre engenharia. Se tiver o registro de engenheiro em Portugal, automaticamente consigo a residência permanente? Então, uma coisa que a gente tem que esclarecer primeiro é que a residência... Então, vamos lá. Quando você tem a sua autorização, seu registro aqui em Portugal para atuar enquanto engenheiro, você no Brasil vai solicitar um visto para ingressar em Portugal e aqui exercer a sua profissão, seja de forma autônoma, seja de forma como empregado, né, um contrato de trabalho, ou às vezes até como um empreendedor, com a sua própria empresa. Mas, de todo modo, quando você vem para cá, você vem com o visto e depois você vai ter
autorização de residência, que ela vai ser temporária, porque lembrando que nos 5 primeiros anos, toda autorização de residência, ela é temporária. Só depois dos 5 anos ela vira uma autorização permanente. Não faz muita diferença agora nessa informação, mas é importante a gente deixar esses pontinhos, os pingos nos is, de uma forma muito clara. Segunda coisa que me perguntaram, qual é o critério? Tem que provar que está trabalhando na área para conseguir um visto? Não precisa provar que está trabalhando na área. Por quê? Porque você aqui vai conseguir um trabalho. É interessante que quando você vá para a sua entrevista de autorização de residência, já aqui em Portugal, você eventualmente já tem alguma coisa em vista, tá bom? Mas não é exigido, pelo menos na parte do visto, que você necessariamente tenha um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços ou uma promessa de prestação de serviço ou uma promessa de contrato de trabalho. Outra pergunta. Se eu for como autônomo, tem algum prazo para conseguir trabalho? Não, não tem um prazo para você conseguir trabalho. Claro que é interessante que você vá para a entrevista já com algum trabalho em vista, com algum projeto acontecendo, mas não é uma exigência de que você necessariamente prove esse trabalho desde a sua entrevista no CEF. O que é importante que você também apresente, claro, isso sempre, que você tem condições de se manter aqui em Portugal por um período razoável. Eu diria que pelo menos 3 meses, para que você demonstre que você tem condições de ficar aqui e procurar trabalho, tudo isso de uma forma mais confortável, ok? Agora uma pergunta sobre fisioterapeutas, né? A fisioterapia. Consigo fazer o pedido de autorização para a profissão ainda estando no Brasil? E a resposta é sim, é possível. Você pode fazer tanto apresentando pessoalmente, quanto enviando por correio, ou até mesmo através de um procurador. Então, que é o procurador, um representante que vai fazer essa solicitação para você. Lembrando que também eles podem enviar essa autorização por correio também. Você estando em Portugal, você estando fora de Portugal, tá bom? Em relação ao vídeo sobre educador físico, eu recebi diversas perguntas e vamos lá respondê-las. Bom, a primeira foi o seguinte: como é o estilo de vida dos portugueses? E tem muita academia em Portugal? Bom, aqui em Portugal tem sim muitas academias, me lembra até um pouco o Brasil em relação a isso. Não tem uma em cada esquina, como o Brasil, mas estamos chegando lá. Aqui tem, por exemplo, no bairro aqui onde eu moro, na freguesia onde eu moro, só na minha rua tem 2. Nos centros comerciais aqui também tem academias. Os centros comerciais são os nossos shoppings aí no Brasil. Então, normalmente, dentro deles também sempre tem academia. Coisa interessante, aqui eles não chamam de academia, tá, gente? Eles chamam de ginásio. E tem sim, tem bastante ginásio aqui em Portugal. E como é o estilo de vida dos portugueses? Eles costumam sim se exercitar, eles costumam sim ir para os ginásios. Normalmente os ginásios são bem lotados, dependendo do horário ali, principalmente à noite. A outra pergunta foi: as pessoas costumam se exercitar por conta própria ou elas consideram importante ter a ajuda de um profissional? Bom, então, isso depende, isso varia muito. Nos ginásios aqui em Portugal, você paga, se você quiser ter um acompanhamento de um personal trainer no ginásio, você paga aquele profissional. Não é como no Brasil, que há academias que tem ali um personal a seu dispor, caso você esteja fazendo algum exercício errado e tudo mais. Não, aqui é diferente. Aqui você paga o ginásio para poder usufruir dos equipamentos, usufruir das aulas que eles têm. Mas se você quiser ter um acompanhamento mais específico realmente de um personal, você paga um valor a mais para ter aquele profissional ali dando a atenção e o tempo dele para você. De pandemia, que as pessoas não estão indo muito para os ginásios, então estão ainda com um pouco de receio de saírem de casa para poderem malhar no ginásio. Elas estão preferindo se exercitarem em espaços livres, que tenham ao ar livre. Então, uma coisa também que eu tenho observado é em relação à higiene da academia. Desde a pandemia, então desde quando elas reabriram aqui em Portugal, eles têm sido muito rígidos nessa questão. Antes de entrar no ginásio, é preciso a utilização de álcool em gel, a desinfetação dos equipamentos também, quando utiliza. Até nas próprias aulas tem marcadores no chão para determinar a distância de uma pessoa para outra.
O número também para frequentar as aulas está reduzido. É isso, gente. Muito obrigada por participarem. O vídeo foi um bocadinho longo, mas com certeza bastante valioso, com muita informação. Então, até a próxima!